Ok, minha gente, já de volta. Lembrando que na próxima segunda-feira o vereador Leonardo aqui no programa, hein? Ele hoje não pôde vir e marcou com a gente para segunda-feira para a gente continuar falando sobre esse episódio da água, a licitação da água que já saiu, já foi vendida a R$ 306. 306 milhões e 200 mil reais. 306 milhões e 200 mil reais, exatamente. E então na próxima segunda-feira, hoje nós entramos em contato com o prefeito, mandamos um zap para o prefeito convidando para estar aqui, não tivemos resposta, a assessoria de comunicação não respondeu para a gente, ok? Vamos ouvir o vereador Amorim falando de 300 mil reais pagos a um escritório de advocacia. Este pedido de informação é aquele da contratação do escritório de advocacia lá em São Paulo, por 300 não sei quantos mil. E não tem dinheiro para a administração pública, não tem dinheiro. Mas para contratar um advogado, um escritório de contabilidade lá em São Paulo, segundo o vereador na Avenida Paulista, tem dinheiro. Para quê? Para instruir na concessão da água. Ou seja, advogado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que é considerado um dos estados de maior cultura do nosso país, não tem um advogado capaz de instruir a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria do Governo, em relação à administração pública, em relação à concessão de água. Contratar por 300 não sei quantos mil reais, e mais, ainda está informando aí, que eles não vão vir aqui, simplesmente através de comunicação via satélite, né? Comunicação via computador, computação via celular, simplesmente. Não tem 300 mil reais, 300 e alguma coisa, para não chegar a Teresópolis. Um advogado desse não vem nem conhecer a cidade. Nem conhecer a cidade. E aí, está aí a resposta. Isso eu considero, senhor presidente, senhor vereador, vergonhoso. Gastar o dinheiro por 300 e tantos mil reais, que poderia ser colocado dentro de Teresópolis, que isso é dinheiro do contribuinte, daria muito bem para fazer muitas e muitas coisas dentro de Teresópolis. Não, está entregando para advogado de São Paulo, que não vai dar em nada, não vão fazer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Simplesmente ganhar o dinheiro do contribuinte de Teresópolis pela má administração que o governo está fazendo. Obrigado. Vereador José Carlos Faria. Você viu a fala dele? Além da fala ali no plenário, o que o vereador pode fazer em cima disso? Ele não pode fazer nada, não. Ele pode fazer isso. Só isso. Ir lá se posicionar, ser contrário. Mas esse valor, pelo que eu entendo, teria que ser licitado. Essa empresa de direito, os advogados, teria que ser, nesse valor, teria que ter sido uma licitação. Não sei se a licitação só aparece um, né? Aparece só um. Ele oferece o melhor serviço e o melhor preço, porque o Amorim também deixou bem claro, contratar uma empresa de São Paulo, advogado de São Paulo, né, tendo no estado do Rio renomado escritórios, né, temos em Teresópolis uma faculdade de Direito, temos desembargadores que atuam em escritório de advogado no Rio de Janeiro, ex-desembargadores de Teresópolis. Eu realmente preocupo, o Amorim tem as razões dele, e que deve ser toda a Câmara, né, também com essa preocupação, de um gasto de mais de 300 milhões para contratar uma empresa que é legal, né? Eu não estou falando de valor, se é muito, se é pouco, mas a lei permite que a Câmara de Vereadores, quando tem um assunto específico, que precisa de alguma especialidade, assim como a Prefeitura, né, a sua Procuradoria, quando precisa de orientação, porque é um assunto polêmico, tecnicamente é complexo, a lei permite fazer esse tipo de contratação. Só que eu acho que tem que ter cuidado, né, um maior cuidado com dinheiro público, né, e contratar a empresa de São Paulo, que, como o vereador Amorim coloca, que não tem nem a necessidade de vir a Teresópolis, é tudo resolvido por videoconferência, né, e
eu acho que a despesa não é tão grande, porque isso é feito dentro de uma hora, dá uma orientação e talvez nem o escritório possa tomar providência junto à Justiça. Ela só orienta a Procuradoria, né, do município a fazer tais ações. O vereador Amorim ele estava ali repercutindo uma resposta que o Executivo deu à Câmara com relação a um pedido de informações sobre essa contratação desse escritório sem licitação. Essa contratação sem licitação já deu cassação de prefeito em Teresópolis, lembra disso, em 2011. Pelo né? mesmo assunto. Mesmo assunto. É a questão vai contratar um escritório sem licitação, no caso era um pouquinho mais, um valor um pouco maior, né? Foi o Colops que foi contratado por 400 mil reais, esse agora é 300 e pouco, no caso do Colops, era para entrar com ação, fazer os procedimentos. E esse aqui parece que é mais consultoria. E tem no contrato, que está nessa resposta, os preços de alguns serviços que ele pode prestar. E olhando os preços, são preços, inclusive, muito acima dos preços usuais, segundo a própria OAB. Então, você já tem um padrão de custos para impetrar recursos em segunda instância, essa coisa toda, no contrato, já coloca um valor bem mais alto, que é o que foi feito aí. Mas esse escritório é a ponte, né? Meio que lobby isso aí, não é bem uma coisa você contratar um advogado para fazer uma ação em te defender ou acusar alguém. Agora, isso aí é mais para lobby. Consultoria é lobby, no caso você tem não um é... assunto no Tribunal de Justiça da União, lá em Brasília. Contratar um escritório em Brasília pode ser até mais econômico, né? Isso aí justifica. Agora, para nem vir a Teresópolis... Isso aí... Existem, embora todos, né, a gente, voltando ao Zanin lá nas audiências do Moro em Curitiba, nem todos têm a mesma presença, né? É muito seletivo, né? Os ambientes num país que tem uma dificuldade cultural como a nossa, ele é muito seletivo. Então, aquele camarada bem apessoado vai ser melhor atendido. Tem que né? ter trânsito. Com terno, então, você entra em qualquer lugar até sem mostrar documento. Agora, tenta entrar, mesmo com a roupinha decente, mas sem um traje adequado em alguns ambientes, você nem consegue entrar, o porteiro já te trava lá na rua, na calçada, você não passa. Então, isso certamente que acontece também nos tribunais, daí é necessário você contratar um escritório, não que ele vai resolver o problema, vai apontar a solução para aquele problema. E o problema é a água. E certamente que os escritórios de água aí, que ganharam a água da cidade, estão mais em São Paulo do que aqui no Rio de Janeiro. Então, essa coisa de água em São Paulo é muito mais forte do que no Rio. Né? No Rio, a experiência com essas águas não tem sido boas. E lá em São Paulo já é comum isso. Claro, e município, né, município com uma população muito maior, e não são 92 municípios, são 620. Então, isso aí e além do poderio também econômico do Estado, que é muito maior que o nosso. Né? Eu tenho aqui duas matérias do Marcelinho. Vocês, nesse bate-papo desde o início, vocês falaram sobre a manifestação popular que Vanderlei chegou a falar meia dúzia de gato pingado, não foi? Não, falamos em 30 pessoas, né? Em 30, então não é meia dúzia, 30 pessoas. Vamos botar aí, deixa eu ver a primeira matéria do Marcelinho, do nosso Marcelo Medeiros, chefe de jornalismo aqui da TV. Não é Marcelinho, é Marcelo Medeiros, chefe de jornalismo da TV Diário, do Grupo Diário. Vamos usar essa matéria para a gente analisar o que aconteceu em frente à Câmara. Pode botar aí, André. Ele não está pronto ainda não. Não está pronto? Não tá pronto. Mas desde ontem não está pronto? Aliás, depois aumenta um pouquinho. Então, quando é que vai estar pronta essa matéria? Hã? Está esperando uma liminar. Calma aí, rapaz. Que me falaram que tinha duas matérias dele. Porque o número de pessoas sempre foi muito pouco, né? Nós temos 3 mil funcionários de prefeitura. Quando faz uma manifestação, aparecem 100, 150 pessoas. Nós tínhamos uma audiência hoje no auditório, essa licitação, no Teatro Municipal. Quantos ali eram funcionários da prefeitura? A metade? Ou mais da metade, ou todos? Num prédio fechado, num dia útil. A coisa é tão obscura que tem que fechar o prédio para receber, para organizar a coisa lá dentro, porque o público não pode participar disso. Mas o público é dono dessa água. Quem é dono da água são todos os moradores de Teresópolis, né? Toda a população local é dona da água. Então, fazer isso de forma escondida
quer fazer a coisa errada, que faça, mas na cara, né, cara? Fala-se muito dos vereadores, por exemplo, os vereadores estão lá na sessão com assistência, com um público pequeno que seja, é um espaço limitado a 15, 20 pessoas, né? Cerca de 20, mais, é. Um pouco mais. O auditório foi você que fez, na sua época, né? Foi feita aquela ampliação da Câmara, você participou desse processo ali. Porque eu era vereador na época. Era vereador na época e ajudou a participar disso. Então você tem ali, o vereador está ali para ser xingado, para ser ouvido, para ser questionado, para ser pressionado, né? E fazer é muito cômodo você ocupar os primeiros lugares do teatro com o pessoal próprio, ou o pessoal interessado no processo, como foram as audiências ditas públicas. Tudo com gente arrumada. E parece que tem que identificar na entrada. Você é a favor ou é contra? Senão, a favor, não passa daqui. Então passa, tu não entra. Mas por que ontem, ontem tinha pouquíssimas pessoas lá? Não tinha pouquíssimas, tinha muito menos que pouquíssimas. Porque a maioria das pessoas que estavam ali são pessoas que têm interesses específicos na venda ou não venda da água. Da mesma forma que tinha hoje no auditório da prefeitura, no Teatro Municipal, pessoas que são empregadas do prefeito, são agentes políticos do governo, que estavam ali para dar um tom de que havia uma presença de pessoas de um evento ali. Na de ontem foi o que seria o contrário. Eram pessoas que podem perder alguma coisa quando a venda da água ocorrer. E não entendeu? É só nisso, não. Porque o povo não se interessou por isso. Falta essa presença. É onde eu queria chegar. Falta essa... Só um segundo, Padre. Hoje, quando eu saí daqui, 11h30, ainda não tinha terminado a licitação. Passei em frente à prefeitura, não tinha mais ninguém, já tinha todo mundo embora. É muito difícil isso. Você, quando faz uma questão na Câmara de votar um projeto, eu lembro, fizemos uma vez bombeiro, aquilo a Câmara não cabia de tanto bombeiro, porque votava passagem gratuita para bombeiro, essas coisas, né? Não passou, mas estava lá todo mundo. Quando você vota uma questão de saúde, vai o funcionalismo da saúde toda, é normal que aconteça isso. Eu dou um exemplo, que eu tive isso em Teresópolis e em outros 2 municípios, né? O Sindicato do Estado de Educação. Vai o rapaz lá com uma caixa, sobe com 3 pessoas em volta dele, faz um barulho danado com aquele megafone, atrapalha a gestão pública, porque fica debaixo do hall da prefeitura, onde seja a prefeitura, faz um barulho danado, e a decisão daquela pessoa faz uma greve de 2, 3 meses no Estado, em algum município. As escolas param, não estou falando no grande porte, mas no que eu vivi, era isso, é o megafone lá na praça, falando alto, mas sozinho. E aquilo tem uma importância, porque está defendendo os interesses da educação, é claro que isso tem importância, mas a presença não era tão grande de público, que iam ser diretamente, né, atingidos. É muito comum isso, né? Aqui mesmo, a questão do Arley, por exemplo. Quando o Arley foi cassado, ele foi cassado a partir das manifestações não popular, que o povo não foi para a frente da prefeitura gritar fora Arley, tem que cassar esse prefeito. Foram os servidores que estavam com pagamento com salário atrasado, né? Então, ou seja, esse movimento dos interesses, né? O povo é meio alheio a isso. O eleitor entende que ele vota no vereador, aquele vereador é o representante dele para decidir o que ele pensa, para o que ele quer, e não entende que é necessário ele participar do processo. Para você que está aqui próximo, ficou marcado o Fora Arley. Ficou marcado, ficou aquele... No timbre lá, o Fora Arley, Fora Arley. E o Fora Jorge Mário tinha aí a questão dos empresários que estavam magoados com ele. Não corresponderam, que eles aguardavam uma coisa fantástica, não rolou, então foram contra, né? Então na questão desses movimentos, você vê os movimentos da água que teve em frente à Câmara, já 2 ou 3 movimentos até chegar nesse ponto que chegou agora, quem estava lá é pessoal de SEDAI, eram os cargos de políticos pendurados na SEDAI e algumas pessoas que vão perder o emprego, vão perder a condição deles de empregado a partir do momento que houver a concessão da água. Mas o problema todo é que a questão da venda da água é muito maior do que uma colocação num emprego. A gente está falando você está falando de tirar 30% ou 35% de pessoas que não dependem da SEDAI hoje e vão ter que ter hidrômetro em casa. Quem usa poço, quem usa mangueira, quem não tem como pagar uma conta d'água. Isso também, Vanderlei, ela vai muito da localização que a pessoa está situada no bairro, no distrito, da questão econômica. É viável economicamente levar água para aquele local, abastecer
e receber. Vai ter a água pagando. Agora, você vai andar 3, 4 quilômetros, ou 10 quilômetros, para atender uma pessoa, aquela pessoa vai ficar sem água. Pode ter certeza que vai ficar sem água, ou vai ter que se virar de alguma forma. Nossa cidade é uma cidade de morros, Hélio, morros e vales. Né? A gente está falando até agora há pouco sobre a questão de tantos nomes de lugares em Teresópolis, como Vale da Revolta, Vale do Paraíso. Esses vales são são várzeas de morro, né? Então os morros dos dois lados e o vale. E isso favorece muito a produção de águas, né? Então você tem a SEDAI, ou a empresa de fornecimento de água, ela nunca vai atender a cidade por inteiro de poder jogar uma água lá no morro se você tem uma água de melhor qualidade nascendo naquele morro. Então, a gente tem que parar de copiar. Nós não somos uma cidade de baixada. Nós não somos uma cidade como Friburgo ou Petrópolis, que são vales fechados. Esses vales abertos de Teresópolis favorecem que a gente tenha mais água. Então, favoreceria ou favorece a ideia de que nós precisamos pensar num modelo próprio de abastecimento de água. Porque tentar levar água lá em cima no morro, para quê? Se você pode fazer uma mini estação de captação, tratamento e de fornecimento para aquele local de uma água própria. Com a distribuição fácil. Com utilização de mão de obra do local. Você tem um morro e o Vale da Revolta tem muita água lá em cima. Então jogar uma rede da Companhia de Águas. Agora não tem mais SEDAI, em tese acabou. Acabou para Teresópolis. Então você tem a possibilidade, vai criar toda uma estrutura de levar uma água para um cara que já tem água e que está desperdiçando essa água. Então você cria lá em cima. São os 30% que o prefeito falou nessa cadeira aqui, não foi nessa aí não, de que só 66% da população tem água tratada da SEDAI. Claro, os outros 30 e tal por cento usam a água do poço, a água da mangueira, a água da nascente. Tem muitas residências em Teresópolis que usam água, tem o privilégio de ter uma nascente no sítio, na casa, na propriedade, ou que atende 2 ou 3 casas, ou 10, 20 casas. Então, você tem as características. Tudo isso acabou, porque quando você pega uma empresa, as águas de Teresópolis são dessa empresa. Está aí o nome. Não é à toa que ela leva esse nome. Então, todas as águas da que nasce, que corre no rio, a que chove, é dessa empresa agora. Eu não sei se é mania de grandeza, mas olha o nome da empresa. Águas do Brasil. Não é Águas só de Teresópolis, não. Águas do Brasil. Agora, nós temos a sociedade civil organizada, né? Eu acho bonito isso aí, sociedade civil organizada. Nós temos Lions, Rotary, Maçonaria, que são os clubes de serviço, nós temos a OAB, nós temos a Associação Comercial, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação de Moradores, os clubes de serviço, os clubes tipo Comari, o clube social. Ninguém se meteu nessa briga. Essa briga da água, essa briga da água que a Câmara vai assimila para ela e coloca como um cavalo de batalha do Poder Legislativo contra a água, indo para a Justiça, fazendo os procedimentos, e a imprensa e o Diário, TV Diário, repercutindo essas ações dessas pessoas que estão questionando essa forma como está sendo feita a licitação, ficou como se fossem os únicos que reagissem a esse eu acho que o Hélio agora, desculpa, mas acho que tu está querendo demais. A maioria dessas citações suas aí assinaram um documento, não se posicionaram não, assinaram um documento para que a Câmara não abrisse uma CPMI, uma CPI, para esclarecer assuntos do município. Esse pessoal não queria que fizesse uma CPI contra o prefeito, ou contra o prefeito, não. Uma CPI para esclarecer alguns assuntos. Eu esperava que vocês fossem chegar. Pois é. Então, como é que você vai querer agora que uma coisa de interesse do prefeito, esse pessoal se manifeste contra? Não vai fazer, não adianta. Mas o poder que o Executivo tem é muito grande, né, cara? Então, o poder de cassação de um alvará, de não permissão de uma obra, de fiscalização, e essas pessoas têm esse apego muito grande às conquistas deles, né? Eles estão à frente de entidades, mas eles têm lá os seus problemas para lidar junto com a máquina pública, né? Com o governo. Então, eles dependem, são meio que reféns desse modelo de administração. E, num certo momento, principalmente até o meio do governo, eles vão muito acuados, eles vão muito com o pé no freio. Hoje, se tivesse uma manifestação, uma movimentação na Câmara, naquele mesmo sentido que teve, que eles foram contra, hoje eles iam ligar para o vereador incentivando para continuar fazendo, que é isso mesmo que tem que fazer, porque eles já estão descontentes. Eles percebem que 5 anos depois, esse governo que está aí
traiu a eles, né? Traiu aos empresários, não entregando o que prometeu entregar. Que prometeu entregar uma política nova, uma política sem corrupção, prometeu entregar um monte de coisa que não entregou e está entregando uma cidade pior do que pegou. Nós estamos hoje vivendo problemas que nós não tínhamos 5 anos atrás. Atravessar a reta, dependendo da hora, é 1 hora para fazer isso. Isso é uma falta de gestão da cidade, né? Você tem os problemas que existem na cidade, são muito grandes hoje e que não eram desse tamanho há uns tempos atrás, né? Então você tem essas pessoas não estão de todo erradas, porque elas também têm que pensar no próprio bolso de como coisas que vão dar problema para elas, né? Mas foi na questão da água, não se justifica as entidades, as instituições não participarem do processo. Em algum momento, 2 ou 3 associações chegaram a falar alguma coisinha. Lembra disso, né? Aqui mesmo na TV, vieram, se manifestaram, tal, mas muito timidamente. Muito timidamente. E ontem, entendeu? Eles ontem estavam lá, eu vi isso aqui na TV Diário, o Bake, por exemplo, que é lá da Associação de Moradores do Santa Cecília, ele gritando, vamos tirar o prefeito, fora prefeito, fora prefeito. Não é isso, ali não era isso. Ninguém estava discutindo tirar o prefeito, estava se discutindo a água. Eu até vi a faixa que o Diário publicou hoje. Eu acho muito discutível essa questão. Não é para arrumar confusão, é para defender uma questão. Aí está ali, Poder Judiciário e Executivo contra o povo, alguma coisa desse tipo. Primeiro, estão misturando as questões, né? Estão usando a política com a questão técnica. Isso eu acho que não chega muito a lugar nenhum, porque na hora que o Judiciário pega aquela faixa ali, pô, não sou contra a população, nós estamos vendo a questão técnica aqui, isso é discutível, isso pode se recorrer, porque pode, quando a gente tem uma pendenga, que um não aceita a situação do outro, o outro também não chega a um acordo, é a justiça que decide. Se a gente vai discordar, é o que eu falei esses dias aqui, que é de conhecimento, e todo mundo fala, né? Decisão judicial não se discute, se cumpre. Hoje, o que mais se discute é a decisão judicial. Pô, rasgaram a Constituição se discute aí. muito. E não se Cara, Está discutindo a muito. Constituição aí ao longo dos meses. Já há muito tempo que o pessoal já E não vai ser diferente, porque tu vê a nossa legislação. Tudo bem que nós vivemos num país presidencialista. Mas, o presidente nomeia o ministro. Ele vai lá, pega o amigo, o advogado dele. Não está errado, não. Ué, vai fazer o quê? Vai botar o adversário? Vai botar o inimigo? Isso qualquer um que fosse, qualquer um. Então, como que esse cara vai... É lógico que ele se veste de todo o poder, de capacidade que ele tem, de colocar como isenção. Mas não tem como ter 100% de isenção. É humanamente impossível, até porque tem questões que elas são conflitantes, mas que ela tanto dá para fazer a favor como dá para fazer contra. Como não dá? Se você, numa Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa do Congresso, você tem um assunto, um projeto para tratar, você tem um monte de assuntos, um monte de critérios, de argumentos para ser contra, e você tem o mesmo número de argumentos para ser a favor. O grande problema nosso é que nós temos muitas leis, né? E quanto mais pobre culturalmente é um povo, mais leis ele tem. Porque se você tem uma sabedoria e você busca a justiça, você não precisa de lei para dizer que você deve fazer aquilo ou não. Você não precisa de lei para dizer que não pode furar o sinal do trânsito, que não pode parar com o carro em cima da calçada, que não pode roubar, você não precisa de lei para isso, né? Isso já está nos mandamentos fundamentais do homem, né? Então quando você começa a inventar muita lei, e as leis começam a conflitar. E as câmaras e as assembleias, elas costumam fazer muitas leis também que elas já não têm validade porque elas já repetem ou contrariam outras leis. Nós tivemos aqui na nossa lei orgânica, virou quase que uma coxa de retalho, porque muitos artigos da lei tiveram que ser suprimidos, porque eles contrariavam leis maiores, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então, ela foi sendo adaptada para poder ser uma Constituição razoavelmente aceitável, não aplicável, Constituição Municipal. Então, você tem essa dificuldade, mas tudo vai por o homem querer ser regido por leis e não pela própria ética, né? Você não tem a preocupação do que é certo ou errado. Você faz isso num condomínio, né? 50 apartamentos num prédio, né? Cada um querendo fazer sua lei. Eu quero entrar outra hora, eu quero sair outra hora, o portão não pode abrir, o portão pode fechar, eu quero que pinte uma cor, o outro quer pintar de outra. É uma confusão generalizada. Vocês estão preocupados com a lei orgânica que está sendo rasgada, né? Mas a Constituição também está sendo rasgada ao longo dos meses aí. E, enfim,
Esse é o país que a gente está vivendo já há algum tempo, não é agora, não. A gente já está vivendo isso há algum tempo. As coisas têm que entrar nos eixos, mas como é que vão entrar nos eixos, né? Quem elege somos nós, e a gente elege quem, né? Quem é que a gente elege? Mas também as pessoas boas que poderiam se apresentar, Faria já não quer mais. Pessoas boas que poderiam se apresentar, já não querem, né? Mas, desculpa essa parte do não quer mais é muito rápido. Eu estou preparando para o comercial, é coisa de 10 segundos. Por exemplo, na eleição que eu participei como prefeito, os 3 prefeitáveis com chance de ganhar a eleição era eu, o Tricano e o Jorge Mário. A população optou por um que não tinha nada para falar contra ele. Eu era vereador há 20 anos. O Tricano já tinha sido prefeito 3, 4 mandatos. O Jorge Mário zerado. Votaram nele. A população não pensou errado. A população fez, vamos fazer aqui, vamos votar por eliminação. Esse aqui está zeradinho. Ninguém votou para ele ser um mau prefeito. Votou para ele ser um bom prefeito. Eu acho que não foi aquilo que a população esperava. Mas o grande problema nosso hoje, e aí o comercial do Hélio vai esperar um pouquinho mais, e vai ser breve, os 30 segundos que ele deu aqui, é que já não é a primeira vez, não foi a primeira vez aquela em 2008 e não foi a última, porque o que aconteceu com as 2 eleições em que o Luiz Ribeiro perdeu, que o Vinícius ganhou. A primeira eleição extemporânea, o Vinícius não ganhou a eleição. O Luiz Ribeiro perdeu a eleição, porque o Vinícius estava preocupado em dizer que o Luiz era isso, era aquilo, era o amigo do Cabral, era ligado ao Pezão, era do Pisciani. Então a campanha era uma campanha depreciativa, uma campanha mais negativa do adversário do que uma campanha positiva do próprio candidato. O eleitor disse, não, de jeito nenhum. Esse aqui é novo, não tem defeito nenhum, o outro lá está cheio de defeito, nele não me interessa. E aí ele levou esse mesmo discurso para o processo de reeleição. Na eleição do mandato de 4 anos, onde ele vem com a mesma conversa, não, ele é patrocinado por isso, ele é ligado a tal pessoa, e no final ainda vem um passarinheiro para fechar a conta, né? Ou seja, são 2 eleições onde não se ganhou, onde o alvo o objetivo da eleição era o outro não ganhar, era o outro perder. Então todo o embate era em colocar o defeito no outro. Aconteceu isso na eleição de 2008, eu lembro bem, né? O Jorge Mário era o novo, né, da época, e você tinha ali o Tricano com todos os seus defeitos, e o Faria com o Salomão de vice com os defeitos da máquina, que além dos defeitos próprios, que já o político já carrega naturalmente, que quando não tem, colocam, né? Então, você tinha também os defeitos da máquina, porque era um candidato da sucessão. Um candidato de sucessão do governo do Petro na época, né? Então você tinha essas possibilidades. Mas esse é o grande problema, o eleitor quer votar contra alguém, não quer votar em alguém. Aconteceu isso na eleição passada agora, em que as pessoas votaram contra o Lula ou contra o Bolsonaro. A maioria não votou a favor nenhum de um nem de outro. Votou contra para que aquele não ganhasse. Enquanto a gente tiver nesse tipo de discurso na política, nós vamos sempre escolher o pior. Olha só, a torneira já está fechada ou então já está aberta, né? A água já está jorrando ou não. Esse assunto não está esgotado, até porque segunda-feira a gente ainda vai falar muito sobre isso. E durante a semana, acredito eu também. Mas eu vou para o comercial, mas vou deixar uma pergunta bem cachorra para esses 2 aqui. Vocês acham que a cassação de Jorge... Porque o pessoal está pedindo a cassação do prefeito, né? Tem que tirar o prefeito, tem que caçar o prefeito. Eu acho que não é o momento para isso. Mas vocês acham que a cassação de Jorge Mário e a cassação de Arley, o afastamento deles 2, não complicou mais ainda o momento político do município? A gente volta já depois do comercial e eles respondem isso.